Catecismo Maior de São Pio X, capítulo 2, parágrafo 3º, o homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o 4º rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada virago, porquanto do varão foi tomada. Qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra? A criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra é o homem. Que é o homem? O homem é uma criatura racional, composta de alma e corpo. Que é a alma? A alma é a parte mais nobre do homem, porque é substância espiritual dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. Pode-se ver e tocar a alma humana? Não se pode ver nem tocar a alma humana, porque é espírito. A alma humana morre com o corpo? A alma humana nunca morre. A fé e a própria razão provam que ela é imortal. O homem é livre em suas ações? Sim, o homem é livre em suas ações, e cada um de nós sente dentro de si mesmo que pode fazer uma ação ou deixar de fazê-la, ou fazer uma ao invés de outra. Explicai com exemplo a liberdade humana. Se eu voluntariamente contar uma mentira, sinto que poderia deixar de contá-la e ficar em silêncio, e que poderia até mesmo falar de maneira diferente, dizendo a verdade. Porque se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Diz-se que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus porque a alma humana é espiritual e racional, livre na sua ação, capaz de conhecer e de amar a Deus e gozá-lo eternamente, perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza do Senhor. Em que estado Deus colocou nossos primeiros pais, Adão e Eva? Deus colocou Adão e Eva em estado de inocência e graça santificante, mas logo caíram desse estado pelo pecado. Além da inocência e da graça santificante, quais outros dons Deus concedeu aos nossos primeiros pais? Além da inocência e da graça santificante, Deus concedeu aos nossos primeiros pais outros dons que eles deviam transmitir, juntamente com a graça santificante, aos seus descendentes,
e eram a integridade, que é a perfeita sujeição dos sentidos à razão, a imortalidade, a imunidade a todas as dores e misérias e a ciência proporcionada ao seu estado. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi um pecado de soberba e de grave desobediência. Qual foi o castigo do pecado de Adão e Eva? Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinham ao céu, foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo e condenados a morrer. Se Adão e Eva não tivessem pecado, estariam isentos da morte? Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se tivessem conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e em paz neste mundo, teriam sido levados por Deus ao céu sem morrer, para desfrutar a vida eterna e gloriosa. Estes dons eram devidos ao homem? Estes dons não eram devidos ao homem, mas eram absolutamente gratuitos e sobrenaturais, e por isso mesmo, tendo Adão desobedecido ao preceito divino, Deus pôde, sem injustiça, privar deles a Adão e a toda a sua descendência. Este pecado é próprio unicamente de Adão? Este pecado não é só de Adão, mas é também nosso, embora de forma diferente. É próprio de Adão porque ele o cometeu com o ato da sua vontade e, portanto, nele foi pessoal. É próprio nosso porque, tendo Adão pecado como cabeça e fonte de todo o gênero humano, é transmitido por geração natural a todos os seus descendentes e, por isso, é para nós pecado original. Como é possível que o pecado original se transmita a todos os homens? O pecado original se transmite a todos os homens porque, havendo Deus conferido ao gênero humano em Adão a graça santificante e os outros dons preternaturais como condição de que ele não desobedecesse, e tendo este desobedecido na sua qualidade de cabeça e pai do gênero humano, tornou a natureza humana rebelde a Deus. Por isso, a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão em estado de rebelião contra Deus, destituída da graça divina e dos outros dons. Quais danos o pecado original nos causou? Os danos em nós causados pelo pecado original são a privação da graça, a perda da bem-aventurança, a ignorância, a má inclinação, todas as misérias desta vida e, finalmente, a morte. Todos os homens contraem o pecado original? Sim. Todos os homens contraem o pecado original, exceto a Santíssima Virgem, que dele foi preservada por Deus por um privilégio especial, em vista dos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Depois do pecado de Adão, os homens já poderiam salvar-se? Depois do pecado de Adão, os homens já não poderiam salvar-se se Deus não tivesse usado para com eles de misericórdia. Qual foi a misericórdia oferecida por Deus para o gênero humano? A misericórdia oferecida por Deus para o gênero humano foi a promessa imediata a Adão de um Redentor divino ou Messias e enviá-lo depois a seu tempo para libertar os homens da escravidão do demônio e do pecado. Quem é o Messias prometido? O Messias prometido é Jesus Cristo, como nos ensina o segundo artigo do Credo.